Sejam muito bem-vindos ao FamaCast, um espaço para mulheres com propósito que ouviram a voz de Deus e que tem muito de Deus para nos repassar. Esse projeto é um projeto que surgiu no coração dos nossos pastores com o propósito de abençoar a tua vida. E antes de começarmos, eu vou pedir para você curtir, comentar, para que eles entendam que esse é um conteúdo interessante para você e você sempre esteja aí recebendo as nossas novidades. Hoje nós vamos estrear assim com um super pé direito, maravilhosos aqui, porque a gente tem duas convidadas muito especiais. Hoje está conosco a nossa querida Bispa Neuza, que ao lado do seu esposo, Bispo Ides, tem feito um trabalho incrível na AD Campinas. Não só isso, né, mas ela é diretora do Colégio Princípios, presidente da CIBEG. Essa mulher é cheia de surpresas, cheia de muitas coisas para nos oferecer. Além disso, também é minha colega de profissão. A Bispa também é psicóloga. Eu sei que vai ser um tempo muito maravilhoso, né? A gente tem a honra de receber essa mulher de Deus. A nossa segunda convidada, que também está conosco hoje, é a nossa pastora, a pastora Meire Ferreira. A pastora é nutricionista por profissão, está na frente junto com o nosso querido pastor na ADFama, co-pastora da nossa sede e também coordenadora da Madureira Kids em todo o Goiás. Então, eu espero que vocês aproveitem esse tempo maravilhoso que nós vamos ter com essas mulheres de Deus. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço, ao FamaCast. É um prazer receber vocês. E para a gente começar, é claro, a gente quer saber um pouco sobre a história de vocês. A gente não vai perder essa oportunidade de saber um pouco da história, como é que tudo começou, como é que essa trajetória de fé de vocês começou. Sei que vocês têm muitas experiências ministeriais para compartilhar conosco, mas a gente quer saber, conhecer um pouco da vida de vocês, como que essa história começou. Podemos começar com a senhora, Bispa? Sim, para mim é um grande privilégio, uma honra estar aqui nessa abertura desse primeiro podcast, FamaCast, né? FamaCast. E é uma honra para mim estar aqui fazendo parte desse quadro, compartilhando um pouquinho do muito que Deus tem feito por nós e dizer que antes de qualquer coisa, eu sou serva do Deus Altíssimo. Amém. Estou aqui para servir o povo de Deus, servir as mulheres de Deus. E é muito bom compartilhar não só histórias de sucesso, mas histórias de superação como a minha. E eu louvo a Deus por falar que eu já passei por tantos problemas, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu, o Senhor... Lá em Jeremias, eu gostaria de começar com um versículo da Bíblia. Jeremias 1, e versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu a escolhi e separei para que você fosse uma profeta para as nações. Então Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Isso é muito bom a gente saber que nada acontece por acaso. O Senhor nos chamou e a palavra de Deus diz que a quem Ele chama, a este também Ele capacita. Então estou aqui, eis-me aqui, para servir, para estar aqui respondendo alguma pergunta, para estar aqui compartilhando com vocês algo que o Senhor colocou no nosso coração. Que Deus abençoe. E estamos aqui para ser aqui questionadas pela pastora Lorena. Né, pastora Lorena? E aí, minha pastora e a senhora, como está se sentindo nesse primeiro momento do nosso FamaCast? Muito feliz, estou muito feliz, pastora Lorena. E o FamaCast tem sido um canal de bênção já para muitos. E a gente lançando esse quadro aqui hoje, que é específico para mulheres. A gente trata aí assuntos que são de interesse das mulheres, né? Eu acho que isso vai ser muito relevante, vai ser muito importante para a gente poder abençoar a vida das mulheres. Eu estou muito feliz e feliz por fazer parte aqui com você e muito feliz por ter a presença da nossa Bispa Neuza aqui hoje, né? Que honra, que alegria, Amém. Bispa. A honra é minha. Obrigada pela presença da senhora. Amém.
A senhora enobrece esse momento, o lançamento desse quadro aqui. E como é bom a gente poder ouvir as histórias de quem tem história, né? De quem teve ali uma trajetória direcionada por Deus. E a gente precisa sempre aprender com essas pessoas. Então, estar com a Bispa aqui hoje é um privilégio para mim e para todos nós. E para quem não sabe, pastora Lorena, a Bispa Neuza, ela já foi a minha pastora quando eu era criança. Deus! A verdade. Fui pastora da pastora Meire. Quando ela pastoreou a primeira igreja, eu era uma ovelhinha lá. Eu era Essa história é boa, para saber. Então, a nossa caminhada não é de hoje, né, Bispa? Já vem de muitos anos. Era bem pequenininha, já era pastora, hein? Olha, mas imagina. Mas a Bispa começou a pastorear também quase adolescente. Muito jovem, né? Muito jovem. Graças a Deus. Aos 20 anos, nós assumimos a primeira igreja. Nossa. Eu com 20 e o meu esposo com 24. Muito jovem. Tem toda uma história. E aonde foi, pastora Meire? Itaberaí. Itaberaí, nossa primeira igreja, né? E diz que a primeira igreja a gente nunca esquece, né? Esquece. E eu não esqueço. E que bom fazer parte dessa história, né? É muito bom. Então, olha aí quanta honra que eu tenho de ter pastoreado a pastora Meire quando criança. E hoje ela é pastora Kids, né? Olha aí. Uma super pastora Kids, né? Uma referência para todo o nosso estado. Sim. Mas é importante, eu acho muito legal o que a pastora Meire disse, que hoje a gente tem muitos influencers, né? Nós sofremos influência, na verdade, em todos os espaços que nós estamos inseridos, mas hoje a gente tem essa massa, né, de influenciadores digitais e tudo mais. Então, às vezes, eu acho que a gente está direcionando a nossa influência para lugares errados. E eu acho que o FamaCast ele vem para isso, para que a gente realmente traga pessoas, de fato, que tenham uma história real, pessoas reais, né? Que não sejam só pequenos cortes da internet, mas pessoas como vocês, que têm uma história de verdade, uma história com Deus, tantas experiências para serem compartilhadas, e pessoas que realmente, para nós, mulheres cristãs, né, servem de fato como uma influência positiva e uma referência de fé. E exatamente por isso, Bispa, começou então lá com 20 anos. Com 20 anos. Quer contar um pouquinho pra gente como é que foi esse desafio? Com 20 anos como pastora. Ah, como pastora. Né? Mas o ministério começou muito antes. Né? O Senhor me escolheu. Aos 12 anos eu já era professora das crianças. 12 anos, uma criança cuidando de outras crianças. É verdade. Né? Então, aos 12 anos, eu era professora de crianças. Acho que ali já começou um primeiro chamado. Né? Quando eu me dispus, né, uma adolescente, a cuidar de crianças. E de lá para cá eu tenho sempre procurado saber qual que é a vontade de Deus para mim. Todos os dias a gente tem que perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? E o Senhor vai abrindo portas, abrindo caminhos, vai nos dando estratégias. E eu questiono muito: Senhor, o que eu estou fazendo é para a sua glória? O que eu estou fazendo está gerando frutos? Porque às vezes a gente trabalha e muitas vezes, como a própria palavra de Deus diz, que às vezes a gente dá murros no ar. E eu tenho muito medo de dar murros no ar. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter total certeza de que Deus me escolheu para esse tempo, para este propósito. E às vezes as pessoas nos questionam muito, né? As pessoas me questionam, assim como te questionam. E as pessoas às vezes chegam e falam assim: ô bispa, a senhora com essa idade, não vou falar a minha idade, né? Não precisa. A senhora com essa idade, não está na hora de descansar um pouco? A senhora corre muito, a senhora faz muito, não tem como a senhora abrir mão de alguma coisa? Eu falei: só se Deus falar ao meu coração. Porque enquanto o Senhor estiver colocando responsabilidades nas minhas mãos, me dando graça, saúde, força, eu quero produzir. Eu quero trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem, a doença vem, a velhice já chegou. A velhice já chegou. Mas enquanto eu estiver disposição e
direcionamento de Deus, eu quero produzir. Isso é muito interessante, quando as pessoas questionam o que você faz. Por exemplo, hoje eu sou diretora das nossas 2 unidades do Colégio Princípios, e as pessoas, um dia alguém chegou em mim, falou assim, eu acho que a senhora está deixando de pastorear e indo fazer outra coisa que não é o que Deus escolheu para você. Eu falei, quem te deu a permissão de falar que não foi Deus que me colocou ali? Eu não dou nenhum só passo fora da direção de Deus. E o Senhor me colocou ali, Ele tem um propósito comigo ali, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com aqueles pais. Eu estou ali ajudando a formar caráter, eu estou trabalhando ali, educando com princípios cristãos. E quem fala que ali não é uma pequena igreja, onde eu estou inculcando a palavra de Deus? Porque só dentro do templo que as pessoas me veem, que eu estou produzindo algo. Né? Então, assim, eu não deixo ninguém questionar o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Certíssimo. E acho que é por aí. Mas, assim, o Senhor tem total senhorio na minha vida. O dia que sempre eu falo ali no colégio, gente, o meu coração não está aqui, não. Eu estou fazendo. O dia que Deus falar assim, chega, Ele coloca outro ali, eu levanto. Mas eu não sou apegada a nenhuma função que eu faço. Ah, por que a senhora não fecha o consultório de psicologia? A senhora não acha que tem coisa demais para fazer? Porque ali eu estou restaurando vidas. Ali eu estou restaurando vidas e eu só paro o dia que Deus falar, chega, seu tempo venceu. Então é muito amplo essa nossa visão ministerial. É muito amplo. Mas cada decisão minha tem que passar pelo senhorio de Cristo na minha vida. E as pessoas se acham no direito com uma facilidade tão grande, né, Bispa, de nos dizer aonde que nós devemos estar, né, em que espaços. Não, você é mulher de pastor, então você tem que estar à frente de tal coisa, você tem que fazer tal coisa, tem que sorrir assim, sentar desse jeito, se fizer um pouco diferente não dá. A gente com conversas com muitas pastoras que eu já tive, né, muitas até se sentem cobradas, pastora, pressionadas a responder a maneira com que as pessoas esperam que ela seja, né? Eu acho muito interessante o que a senhora disse. Porque, de fato, é o Senhor quem vai direcionar o nosso ministério como mulheres, não o que as pessoas dizem ou falam. E eu acho essa fala fantástica. Eu não deixo ninguém dizer aonde eu devo estar. E nós não devemos dizer mesmo, porque esse é um peso que nós não devemos carregar. É o Senhor quem diz o que é para nós, o que não é, não as pessoas. Já pensou se a senhora tivesse se limitado com tantos talentos que Deus lhe deu, na psicologia, como diretora, cuidando das crianças, como pastoreio? Quantas pessoas não teriam escutado, né? A senhora não teria ajudado, se a senhora se limitasse somente a um espaço, não que seja pequeno, né? Porque é muita coisa mesmo. Eu vou abrir um parêntese aqui e eu te confesso que eu vou ouvir a pastora Meire. Tá? Só mais uma coisinha. Pode falar. Quando nós fomos para uma igreja do interior, e eu trabalhei por 30 anos na educação, sou aposentada também pela educação como professora, e nessa época eu trabalhava na educação, e trabalhava muito. Então, quando eu fui transferida para essa igreja do interior, né, assim, logo no primeiro mês que eu cheguei, as irmãs do ciclo de oração, né, foram me fazer uma visita. E elas falaram o seguinte para mim: olha, pastora, naquela época eu era pastora, né, não bispa. Elas falaram assim: aqui nós nunca tivemos uma pastora que precisou trabalhar. A pastora aqui estava com nós no ciclo de oração. Agora a senhora está trabalhando, a senhora não está no ciclo de oração. Falei, pois é, então vocês vão ter que orar por mim. Muito mais. Porque como eu estou trabalhando, vocês nunca tiveram, vai ter a primeira. Vocês vão ter a primeira pastora que tem uma profissão. E sabe qual é o papel de vocês? Orar por mim. E não me criticar. Então vão para o ciclo de oração e ore por mim enquanto eu trabalho. E graças a Deus ficamos ali há muitos anos e aquelas irmãs aprenderam a me amar do jeito que eu era. Perfeito. Mas eu tive que pôr o limite.
porque senão iria acontecer uma murmuração. Olha, a pastora não frequenta o ciclo de oração, porque ela trabalha fora. Né? Então, eu tinha essa mentalidade lá. Mas, graças a Deus, que superou. Então, chegou. Na verdade, a mentalidade era sua, né? Agora ela já eu existia desde ouvir aquela época, né, pastora? E é também uma convicção. Sim. Eu acho que essas coisas externas, elas não podem atingir a gente. Igual Claro. a gente vê a bispa, ela tem convicção do chamado dela, qual o propósito firmeza, dela né? na vida e o que ela tem feito. Ela tem essa convicção. E eu acho que se a gente fizer o contrário, isso gera um adoecimento, na verdade. Né? Não, eu preciso me moldar naquilo que as pessoas querem. Então, toda pastora tem que ser assim. Tem um modelo X, um modelo Y que deve ser seguido. Então, isso exclui, né? Isso anula a nossa personalidade, anula o nosso chamado, anula o nosso propósito, anula os nossos dons. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, né, no ministério. E, pastor, houve algum momento assim que Deus despertou algum episódio, de fato, o ministério para a senhora? Como? Se houve algum momento que Deus despertou assim claramente a senhora para o ministério, ou isso foi acontecendo naturalmente, teve algum episódio, teve algum medo, né? Olha, Uma pastora rejeição. Lorena, na verdade, a minha caminhada ministerial, ela foi acontecendo gradativamente. Não teve nenhum momento assim específico. Né? Eu e o Abinair, nós começamos muito jovens ainda, a gente começou a se dedicar mais ministerialmente. Aí teve uma época que o Abinair ficou tempo integral, né? E a partir dessa época, isso deve ter mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás. Uns 25 anos, eu acho. E ele ficou tempo integral, né? Deixou o emprego, pediu as contas e veio com a cara e com a coragem, né? De tudo, mergulhou de cabeça. E eu fui junto. Né? Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de estar ao lado dele, né? Ele é muito bom de estar ao lado dele. E especialmente no ministério, porque é algo ainda mais nobre. Então, eu tinha muito prazer e tenho muito prazer de estar ao lado dele no ministério, de auxiliá-lo no ministério. Então, segui nessa caminhada. Né? E aí nós estamos até hoje, mas não teve um tempo específico. A gente foi tudo um processo. Foi um processo. Deus foi trabalhando passo a passo, ano a ano, e vivendo cada processo de Deus na nossa vida. Perfeito. E vocês, vou perguntar para as duas, né? Aí a gente escuta vocês duas. Vocês imaginavam chegar aonde vocês chegaram hoje, em algum momento naquela época, quando o ministério começou, né? Já pensaram, bispo, assim? Já se via em algum lugar perto de onde vocês estão hoje? Na verdade, eu falo sempre que eu nunca almejei cargo nenhum, função nenhuma. Tudo que o Senhor me deu, foi Ele que me deu. Eu nunca lutei para ocupar um cargo, uma função na igreja, para ser consagrada, nada, não. Tudo veio de Deus. Então, porque quando a gente luta para assumir uma função, a gente sofre com isso. E a gente, às vezes, desgasta um desgaste de energia. A gente vê muitas pessoas lutarem. Ô pastora, como você fez para chegar? Não tem uma receita pronta. Isso que eu pedindo, né? Consagrado. Isso. Quantos pedem para assumir uma função? E pode ter certeza que quem pede é porque não tem chamada. Porque o ministério não é Deus que dá, é um presente que Deus nos dá. E é Ele que dá. É presente. Eu lembro quando eu fui consagrada missionária, lá atrás, né? Na semana que eu ia ser consagrada, estava tendo uma convenção na igreja, e eu não sabia que eu iria ser consagrada missionária. E eu sonhei com o saudoso pastor Albino, me entregando um presente, uma caixa de presente, muito bonito. E eu peguei, quando ele foi me dar aquele presente, eu falei para ele assim, pastor Albino, eu não quero esse presente. Ele falou, mas é para você. E ele me chamava de Neuzinha. Neuzinha, para você. Eu falei, mas eu não quero esse presente.
Ele falou, mas é seu. E eu acordei com aquela guerra. Ele me entregando um presente, eu falava que eu não queria. Então, na convenção, quando me chamaram, que eu iria ser consagrada missionária, na hora eu falei assim, eu não quero ser missionária. Aí eu lembrei, nossa, e o presente? E o pastor Albino falou que era para mim. Então, é presente, foi Deus que me deu. Então, assim, quantas pessoas a gente vê, pastora, como que eu faço para me ser missionária? Põe meu nome aí, eu quero ser consagrada. Coisas de Deus não funcionam assim. Né? Então, assim, tudo vem de Deus. Por isso que eu falo que eu não sei se eu cheguei até aqui, porque o Senhor me colocou até aqui. E eu acho que eu não fiz nada para isso. Nem planejou, né? Não Missa? planejei. Nem planejou. Mas eu me coloquei Posição. à disposição, eu me preparei, né? Eu dediquei, mas eu não lutei para isso. Eu acho que essa é a chamada. Né? Quando o Senhor chama, no ventre da mãe, eu tenho escolha. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe, eu escolhi. Ele fala, eu te escolhi e te nomeei. Foi Ele que me escolheu. Então, acho que não, a escolha não é nossa. Então, assim, se eu estou fazendo algo para assumir uma função, eu acho que espiritualmente não é por aí. Talvez não seja para você, não né? seja para mim. Né? Mas o Senhor tem me feito galgar posições, né, cada vez mais elevadas no reino de Deus. E eu só falo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas, bicho, Me foi prepare. muito interessante, né? Até a sua fala, principalmente vindo da senhora, porque muitas pessoas associam, às vezes, como a senhora disse, a velhice já chegou. Eu não acho, eu acho a senhora uma pessoa super jovem, super bonita. Eu estou vendo aqui pessoalmente, tá, gente? Então, estou vendo a pele e tudo. Ela está maravilhosa, como nas fotos, né? Daqui Então, assim, poucos dias eu faço bodas de ouro. 50 anos de casada. Meu Deus, que bênção, né, bicho? Que coisa boa. 50 anos de casada. Então, pensa a minha idade. Para mim ter 50 de casada. As pessoas né? associam muito isso à inutilidade, principalmente ministerial. Sim. E eu acho Sim. uma coisa muito legal da gente falar, porque muitas pessoas querem continuar servindo, não faz sentido para elas, é uma vida inteira dedicada ao ministério. Por que só porque eu completei tal idade eu deixaria tudo do Eu nada? E eu vou fazer o quê, aposentar. né? Eu vou né? fazer o quê? A vida toda foi dedicada a isso. Então, eu acho muito legal essa fala que a senhora trouxe, porque muitas vezes as pessoas têm isso na igreja, né? Olham as pessoas que têm mais idade como inúteis. Isso não é verdade, pelo contrário, vocês têm muito mais para nos ensinar, né, com toda a experiência que já foi vivida, do que nós que estamos começando a carreira, né? E para minha pastora Mary, e teve alguma fase aí que alguma situação ministerial que fez vocês pensarem em desistir? Alguma situação difícil, desafiadora, né? Sempre tem, né? Difíceis, desafiadoras. Todo dia. Sempre tem na nossa caminhada ministerial. Mas eu nunca pensei em desistir. Imenso. Nunca pensei em desistir. Em nenhum momento. Já teve momentos muito difíceis. Eu imagino. Em que eu achava que não ia conseguir. Mas pensar que eu iria desistir, não, nunca pensei em desistir. Então, eu acho que nesses momentos difíceis a gente precisa pensar, né, e lembrar que nós temos um chamado, que Deus está conosco, que a gente precisa se apegar a isso, para que a gente consiga prosseguir. A gente não pode se apegar no problema, porque um pastor, uma pastora, se ela ficar se apegando a problemas, a situações, a gente não caminha. Todo dia tem problemas, tem desafios, tem pessoas difíceis para lidar, tem situações complicadas, tem pessoas difíceis para atender, todos os dias. Né? E se a gente for olhar para isso, a gente desanima mesmo, né? Mas tem uma coisa, pastora Lorena, existem muito mais pessoas boas do que as difíceis. Eu concordo. Né? Tem tantas pessoas maravilhosas, tantas ovelhas queridas, que amam e que cuidam da gente, né? Então isso também nos dá vida, isso nos dá alegria, nos dá ânimo também de continuar.
Então a gente vai, né, mesclando isso aí, né, Bispa? A gente Ainda vai bem que é compensando. minoria. Ainda bem que é minoria. Glória a Deus. Né? Graças a Deus. Apesar que essa chama em muita todo lugar. atenção. Em todo Colégio, lugar, nós realmente, temos os pais. Eu falo, eu tenho 10% dos pais que tiram minha paz. 90% Maravilhosos. bênçãos. É bênção, mas aí É só bênção. 10% Mas tira a os paz. 10% te perturbam. Na igreja também é assim. É assim. A igreja é maravilhosa, a igreja do Senhor Jesus. Né? A igreja é a noiva do Cordeiro, o povo de Deus. Mas tem aquelas ovelhinhas E de fato uma lição para a vida, que né? dão mais trabalho. Uma lição para a vida em qualquer Né? área da nossa vida, né? Ovelhinhas cheias de área, né? carrapichos, que é essas que nos ensinam. Né? São essas ovelhas difíceis que me ensinam, que te ensinam a lidar com pessoas difíceis. Tem até um livro que eu gosto muito de indicar ele para meus pacientes. É Gente Tóxica. Como lidar com pessoas difíceis e não ser influenciado por elas. Elas são difíceis, são, mas eu não vou deixar que o veneno delas me corrompa. São gente tóxica. A toxicidade está nela. E ela vem para te destruir. Ela parte para cima assim e fala, agora eu desestruturo ela. Então eu não posso deixar que essa toxicidade do outro me contamine. Né? Lixo a gente joga no lixo. Coisa tóxica eu não ponho dentro de mim. Eu não posso, né, armazenar aqui dentro coisas que não me valem a pena. Né? Então não deixo cair para aqui. Sempre eu falo, eu tenho um paciente que eu atendo ele muito, ele é assim muito esponja, né? Ele absorve tudo. Ele absorve muita coisa negativa, né? E eu falo para ele, olha, eu estou quase precisando arrumar algo para você, para entrar aqui e sair do outro lado. Arrumar algo aqui, ó, e entra aqui e passa para o outro lado, que não cai aqui. Aprenda, entrou aqui, sai por aqui. Você não pode deixar que essa contaminação domine o seu interior. E sempre, quando as pessoas vêm assim, muito tóxicas para cima de mim, eu falo, isso não vai me contaminar, não. Isso não vai estragar o meu dia. Isso não pode acabar com o meu dia. Deixa a pessoa para lá. Né? Ouço, às vezes a gente tem até pena da pessoa. Pessoa tão tóxica, tão ácida, que ela vem, o papel dela é realmente respingar em você. Mas você não pode permitir. Aí eu arrumo um avental. Né? Eu coloco um avental em mim. Aqui não vai entrar, não. Aqui está protegido. Eu posso até ouvir, que a gente não evita de ouvir. Mas de alojar aqui dentro, isso eu posso. Né? E a gente sempre tem que fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E é um modo de ver a vida mesmo, né? Porque a gente sempre vai ter situações difíceis, né? Situações mais agradáveis, pessoas mais tóxicas, complicadas, pessoas agradáveis. E às vezes quando a gente passa por situações como essa de contato com pessoas tóxicas, eu conheço também no consultório, principalmente já vi muitas pessoas que se fecham. Eu tive uma decepção amorosa, eu tive uma decepção com amizade, não quero ter mais amigos, ninguém presta, eu sofri demais, a vida é muito difícil. Então, às vezes, nesse sentido, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de conhecer pessoas que vão te dar uma experiência totalmente inversa daquela última experiência que foi traumática. E eu acho que no ministério não é diferente, né? A gente vai encontrar pessoas bem complicadas, mas no caminho a gente encontra também pessoas fantásticas. E como a nossa pastora disse, graças a Deus, a maior parte são pessoas fantásticas, né? As tóxicas são a minoria. Então a gente não pode dar importância para aquilo que é menor, né? Não pode dar ibope. Não pode dar ibope para quem quer estragar o seu dia. Verdade. Né? A gente coloca a pessoa no lugar dela com categoria, com calma, né? Tem uma coisa que não pode faltar no seu ministério, na sua chamada, na sua vida, chama-se equilíbrio. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. E a gente só tem esse equilíbrio através do Espírito Santo.
como ser controlada pelo Espírito Santo e não perder a cabeça, não perder o juízo. Né? Eu preciso ter esse domínio próprio. O fruto do Espírito que eu mais peço é esse. Lá fala dos frutos do Espírito, né? Em Gálatas, Senhor, me dê domínio próprio. Não deixe eu falar a hora que não posso falar. Né? E quantas vezes a pessoa vem e eu falo assim, olha, eu não vou conversar com você agora. Não, estou preparada. Não, mas é agora. Eu não quero falar com você agora. Depois eu te chamo. Depois a gente conversa. Porque se eu for falar naquela hora, depois eu tenho que chamar, eu tenho que pedir perdão, eu errei, então eu não erro, então eu não Passei falo. do ponto, né? Não, mas eu preciso falar agora. Você precisa, mas eu não quero ouvir. A hora que for para falar com você, eu te chamo. E aí passa 2, 3 dias, eu já calmei. Tá, agora vamos conversar. Nem quero conversar, não, mas agora nós vamos conversar. Agora é hora. É hora de conversar. E assim, isso foi com o tempo. Porque lá no passado eu era muito explosiva. Falava e depois me arrependia, me culpava. Me culpava porque eu falava tudo errado. Né, na hora errada. Então, através do fruto do Espírito Santo, domínio próprio, hoje dificilmente, é lógico que nós somos humanos. Claro. Tem hora que as pessoas te tiram do sério, né? Mas assim, dificilmente, né, eu desço o nível. Quando a pessoa vem para cima de mim. Não, espera aí, agora eu não estou preparada. E isso tem dado certo. Tem dado certo. Evita muitos problemas, né? Eu gostaria de ter ouvido esse conselho há uns anos atrás também, mas eu tô aprendendo, bicho. Eu já fui também muito explosiva. E a gente cria muitos problemas desnecessários, né? Às vezes, quando a gente pensa, quem vai falar, como falar, evita, assim, tantos problemas, né? Que a gente aprende que é melhor, né? Tem uma coisa também, Lorena. Um líder, a palavra dele tem um peso maior. Então, quando você fala algo ali que não deveria, isso pode ter uma repercussão muito grande. Então, isso que a bispa está falando aqui é muito sério, né? A gente precisa mesmo respirar, né? E se acalmar e saber como responder. Porque, às vezes, em um segundo, né? Você pode falar algo ali que vai ter uma repercussão muito grande, vai causar um desastre muito grande. Porque a palavra do líder, ela tem um peso maior. Né? Foi a bispa Neuza que falou isso. E um líder tem que voltar atrás, ele vai perdendo a credibilidade. Sim. Que é o mais difícil. Não, gente, eu falei, eu errei, mas eu quero falar de novo. Pronto, você já perdeu a credibilidade. A pessoa acaba sendo, às vezes, até taxada, né? Como, ele é desequilibrado, né? O pastor é assim mesmo, né? Então, acaba naturalizando, né? A característica. Minha pastora, eu quero fazer uma pergunta específica para a senhora. Eu sempre vejo a senhora falando sobre isso, eu acho muito legal. Já me enriqueceu pessoalmente, né? Então, eu queria que a senhora falasse aqui também, não só como eu já ouvi, como equilibrar a vida ministerial com a família, com a saúde, com os filhos, relacionamento conjugal. A gente até já conversou um pouco sobre isso, eu já vi a senhora falando em outros momentos sobre isso, e eu acho que isso é importantíssimo, principalmente hoje, para pastoras. Porque a gente está numa época em que a gente tem muitos pastores ansiosos, depressivos, com obesidade, não cuidam da saúde, passando por muitos problemas, né, no âmbito geral. E eu queria ouvir um pouco a senhora sobre isso. Olha, isso eu acho que é o maior desafio de um pastor, de uma pastora, é ter esse equilíbrio de saber como conciliar, né? E você dar assistência ali que é necessário para sua família, você dar assistência no ministério, para você mesmo, para o seu desenvolvimento, você ter tempo para você investir em você mesmo. Então, assim, é um desafio para a gente. E não, como diz Paulo, não que eu tenha alcançado, mas a gente luta para isso. A gente persegue esse objetivo. Né? Como que eu faço? Eu coloco na minha agenda, por exemplo, eu vou fazer a minha programação do dia, eu coloco na minha agenda ali algumas coisas que eu vou fazer, eu vou relacionar minhas prioridades.
né? Então, vou colocar pontos ali que eu preciso realizar para o ministério. Eu nunca deixo de colocar algo também para minha família, né? Então, hoje eu vou fazer isso para minha família. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um prato, vou fazer um almoço, vou almoçar com eles, alguma coisa, vou fazer uma ligação, passar uma mensagem, coisa simples, que não vai levar muito tempo, mas algo que eu preciso fazer para minha família, para o meu casamento, alguma coisa ali. E algo também, pelo menos 2 coisas ali que eu preciso fazer naquele dia para o meu desenvolvimento pessoal. Perfeito. Né? Eu preciso fazer uma leitura, eu preciso orar, eu preciso, né, investir na minha vida espiritual. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, saber o que é prioridade na nossa vida. Eu acho que o maior problema que a gente enfrenta ministerialmente é a gente não entender o que é prioridade. A gente pensa que prioridade no ministério é você estar à frente, é você estar performando, né? As pessoas estão vendo você fazendo e você acontecendo ali. É o palco, Isso né? não é prioridade na vida de um líder. A nossa prioridade, em primeiro lugar, é a nossa vida com Deus. E às vezes, muitas vezes a gente negligencia isso. Eu não tenho tempo, né? Você já sai louco de casa, correndo, desesperado, porque eu tenho isso, tenho que atender, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Mas você está vazio. E essa é a causa, pastora Lorena, de muitos estarem adoecidos. Por quê? Estão fragilizados. Né? Vocês que são psicólogas sabem mais que eu sobre isso, né? O nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso físico estão ali, interligados. E uma coisa afeta a outra. Não dá para separar, né? Não Nós dá não para somos separar segmentados, isso. né? Não, isso não dá para separar. Então, a gente precisa estar atentos às nossas prioridades. O que é a nossa prioridade? Coloca isso no papel. Essa semana eu preciso fazer isso. Então, assim, não é que falta tempo para a gente. Não é. Falta a gente realmente viver aquilo que é prioridade na nossa vida. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não são prioridades. Mas tempo a gente tem. Esses dias eu vi alguém falando algo muito interessante. Se você gosta de pescar, você sempre vai arrumar tempo para pescar. Se você gosta de viajar, você sempre vai arrumar tempo para você viajar. Então, porque isso é prioridade para você. Então, se você relaciona e realmente vive essas prioridades em sua vida, fica mais fácil você equilibrar essa questão ministério, família, a vida pessoal, né? E tudo que a gente precisa fazer, que é muita coisa. É muita mesmo. Mas é muito interessante, né, pastora, essa questão da prioridade mesmo, né? Até relacionado a principalmente família, né? Porque até a gente colocou no Instagram algumas perguntas para vocês, já a gente vai fazer esse bate e volta aí de perguntas, né? E muitas estão relacionadas principalmente a isso, a questão de ministério, do holofote, né, do palco, como chegar até lá, como fazer, né, como estar ali. Mas às vezes tem muitas coisas que são muito mais prioridade antes de estar lá, né, naquele Sim. palco, estar lá, né, sendo vista ministerialmente falando, né? Eu acredito que, assim como vocês sempre nos ensinam, eu já ouvi palavras da nossa bispa, da senhora também, que é minha pastora, que a gente precisa priorizar de fato aquilo que é importante e o primeiro ministério sempre será a nossa casa. Né? Sim. Sempre será a nossa casa. Exatamente. Então, às vezes, a gente negligencia, né? Dá uma atenção muito grande ao ministério e deixa a casa para lá. E aí a gente tem hoje, infelizmente, muitas famílias, né, destruídas. Famílias líderes, assim, fantásticos, né? Que fizeram muito por muitas pessoas, que serviram muitas pessoas de uma maneira, assim, extraordinária. E isso, claro, sempre vai ficar, tudo que foi feito, mas em detrimento, às vezes, da família. Priorizando outras coisas, né? Existe muito isso, né? A gente vê muito isso acontecendo, porque o ministério, a gente envolve demais, ele é muito envolvente. É muito envolvente o ministério. Então, você vai indo, quando você percebe, você está tão envolvido. Cuidou do teu tempo inteiro, né? Está tão envolvido, e aí você confunde as coisas mesmo. Você não estabelece essas prioridades na sua vida. Perfeito. A gente, como eu acabei de dizer, a gente tem umas perguntas aqui, né? Das nossas mulheres no Instagram da CIB. E aí eu quero fazer essas perguntas para vocês, né? Esses conselhos para essas
mulheres maravilhosas que daqui a pouco vão estar nos assistindo. A primeira diz assim: o que toda mulher cristã precisa entender sobre tempo e processo? Eu acredito que sobre não ter chegado ainda, né? De às vezes ter uma promessa, acho que seria isso que ela quis dizer. De ter uma promessa e ainda estar passando por esse processo, né? Dessa promessa não ter sido cumprida. Na verdade, eu acho que tempo e processo caminham juntos, né? Eu estou num processo de tempo, né? Eu estou ali dentro do tempo que Deus planejou para mim. E até tem uma fala da pastora Joyce Meyer, no livro dela, não sei em qual. Dela. Não sei em qual livro, já que eu leio muitos livros dela. Mas ela diz que alguém, uma vez, questionou ela. E quando ela explodiu no ministério, né, ela diz que alguém chegou para ela e falou assim: pastora Joyce, aonde a senhora esteve esses anos todos? E só agora a senhora apareceu? Aonde a senhora esteve? Ela falou: eu estive esses 16 anos criando raízes profundas, preparando o meu ministério, criando musculatura espiritual, me planejando para quando eu abrisse o meu ministério, eu teria toda a base feita. E assim, por que muitos ministérios não se consolidam? Porque a pessoa apareceu de uma vez, ele não assentou no banco para aprender, ele não investiu em conhecimento, ele não preparou e está fadado ao fracasso. Né? Porque ele não teve esse tempo de criar essa musculatura espiritual, de aprender para ensinar. Porque o que eu vou ensinar se eu não aprendi? Hoje, esses influencers aí, né, se acham no direito de te dar aula de tudo. Eles vão na IA, aprendem tudo, né, leem tudo, não aprendem. Eles decoram. E vêm nos ensinar. Mestres de si mesmo, né? O que eles têm para nos ensinar? Né? Então, hoje está cheio de influencers. Por exemplo, está cheio de coaches aí, ó. Como você ficar milionário em tantos anos? Ele não é rico. Por que ele está ensinando a ser rico? Cadê? Cadê a sua riqueza? Ensinar a ser milionário se eu não sou? Né? Onde está os seus milhões? Para me ensinar a ser rico. Né? Então, assim, por isso que a força do exemplo pesa muito. Porque quando eu falo, ontem eu estava atendendo um casal em processo de separação, né, querendo divorciar, e eu ali batendo, não aceito se divorciar, né, não vou aceitar isso para a vida de vocês. Ah, mas acontece isso e isso. Eu falei: quem falou para você que nunca aconteceu isso na minha vida? Eu estou fazendo hoje, vou fazer 50 anos. Mas quando eu estava com 3 anos igual você, fase de ajustamento, quem falou que eu não errei? Quem falou que eu não fiz tanta coisa e hoje eu arrependo de ter feito? Imaturidade. Então tem esse processo, tem esse tempo de crescimento. E com 3 anos, se eu vou separar, eu já peguei pacientes no consultório no 4º, 5º relacionamento. Né? 4º, 5º. E chega, eu faço uma enquete com eles. Não, separou da primeira por quê? Ah, ela era difícil demais. E a segunda? Nossa, aquela lá, eu passo errado. Então, quer dizer que a 5 estava errado. Você é o único certo da história. É o único certo da história. Você já olhou no espelho? Você já olhou no espelho? Você já tentou corrigir os seus erros? Será que você não cometeu os mesmos erros nos 5 relacionamentos? Não. Será que todos estavam errados e você é o único certo? Você, né, o alecrim dourado? Né? Alecrim dourado. Então, assim, é isso, esse tempo, esse amadurecimento, né? Essa trajetória que a gente começa a construir, né? A gente tem estratégias. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E não é assim, falo que ninguém sobe
de elevador, a gente sobe de escada. É um passo a passo. Passo de cada É vez. degrau por degrau. Hoje o elevador não está funcionando. Nós subimos de escada. E na vida também é assim. Na vida eu subo degrau por degrau. E às vezes eu subo 4, 5 degraus e caio. Mas eu não vou cair lá no primeiro, não. Eu caio uns 2, 3 ali e continuo subindo de novo. Isso é tempo, isso é processo. Processo de amadurecimento. Processo que Deus prepara para mim e para você. E ontem achei tão interessante uma fala dessa menina que eu estava aconselhando ontem, que depois de um longo tempo orientando, ela falou assim, agora eu vou sair daqui hoje quebrada. Eu falei, pois é, meu objetivo é esse mesmo. É te quebrar. É te quebrar. Porque quando você quebrar por completo, toda impureza vai embora, toda imaturidade vai embora, tudo que não presta vai para o lixo e você começa uma nova pessoa. Desce a casa do oleiro. Eu desci a casa do oleiro. Mas o vaso quebrou aonde? Nas mãos do oleiro. Quando eu sou quebrada nas mãos do oleiro, o oleiro faz um novo vaso. E um vaso de honra. Então eu falei, que bom que você está saindo quebrada. Meu objetivo é esse. Né? Te quebrar mesmo, porque aí você vai ser uma nova pessoa. Tem que ter cuidado, né, Bispa? Porque os relacionamentos estão muito voláteis. Já tem de muitas Fluidos, situações, de muitos divórcios. Eu tenho atendido também muitas situações parecidas. E aí a gente vê o quê? Mas é porque não dá certo, a gente tentou, não sei o quê. Eu já vi um dizendo que 3 meses a gente tentou demais. Gente, 3 meses de casamento, né? As relacionamentos não só amorosos, mas de amizade também. Ninguém hoje tem mais amigo de 20 anos de amizade, 15 anos. Faz um amigo aqui, daqui a pouco. Não, porque hoje a geração fast food. Eu gosto Tudo é rápido, eu gosto de amizade de né? baixa manutenção. Casa rápido, separa mais rápido ainda. E outra, Né? Hoje, relacionamento, né, Bispa? De baixa manutenção. Na verdade, a pessoa não quer ter manutenção, né? E não existe relacionamento sem manutenção. Não existe relacionamento se você não demanda ali tempo, né? Se você não demanda, de fato, um esforço. Tanto de relacionamentos amorosos como de amizade, né? Não existe isso. Eu tenho que cuidar dessa plantinha. Né? A gente planta uma sementinha. E essa semente cresce, ela germina, e ela vai crescendo, mas depende muito do cuidado que eu dou a ela, né? Perfeito. Não. Dessa questão ministerial, as pessoas não querem viver os processos. E elas olham para as pessoas que estão numa posição alta e não sabem da história dessa pessoa. Elas não sabem o que essas pessoas viveram, os processos que elas viveram, o que elas passaram. Não sabem. Elas só vêm ali e pensam, não, é simples assim. Muito bom, né? Tá É lá, muito né? bom. Nossa, olha como Exatamente, ela é privilegiada, mas né? esses processos, né, eu acho que ministério é processo. É processo desde o início. A gente precisa entender isso, e a gente precisa estar ciente disso. E se a gente pôs a mão no arado, é para frente. Não olhar para trás. Independente do processo que a gente está vivendo. A gente se apegar com Deus mesmo, ter convicção ali de que Deus está contigo. E Ele, né, Ele que te chamou, Ele sustenta tudo isso. E a gente viver esses processos, porque nos processos, pastora Lorena, que a gente amadurece e Deus nos habilita para viver tudo que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto para viver isso, mas não estamos. Só Deus, Ele sabe, Ele conhece a nossa capacidade, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo que a gente estará pronto. Né? Então, a gente não pode se apegar em tempo. É o tempo. Não, é o tempo de Deus, Ele que vai nos direcionar. Vamos viver o processo e vamos esperar o tempo de Deus. É assim que eu entendo, né? Quando você perguntou se a bispa, ela algum dia imaginava chegar onde ela chegou, e ela disse, nunca planejei, nunca imaginei. Então, todas as pessoas que Deus, Ele chama e Ele entrega grandes coisas,
você pode conversar com essas pessoas. Aconteceu dessa forma. Eu não planejei, né? Eu não fiquei correndo atrás disso. Deus me chamou e Ele foi me moldando. Eu fui vivendo o processo, fui passando por cada etapa. Aparecendo, por cada né? etapa. Né? E Deus vai dando por partes. Ele não revela tudo. Especialmente os processos, né, Bispa? E como a Bíblia sobre diz, né? o tempo, tem algo interessante que eu estava lendo esses dias, fala assim, Deus nunca se atrasa. O processo não é castigo para mim, ele é preparação. Antes de Deus nos colocar em lugares altos, ele aprofunda as nossas raízes. Ele te leva lá no deserto. Ele te faz passar lá na prova. Vai lá para o vale. Né? E aí sim você vai atingir lugares altos. A gente diz que o caminho para o céu é para baixo. Né? Primeiro eu desço para mim depois subir. Né? Esse é o processo da vida cristã que todos nós temos que viver. Né? Primeiro eu desce. E aí sim o Senhor me coloca em regiões celestiais em Cristo Jesus. Perfeito. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui que diz assim, ó. Como manter firme em família quando o marido está afastado da igreja e os filhos também? E aí, minha pastora? Olha, Que conselho, né? Você tem para essa pessoa, né? É muito desafiador, né? O marido fora de casa, os filhos também. Então, essa mulher, ela precisa ser a coluna espiritual dentro da casa. Ela precisa entender isso. E ela, nesse momento, ela é a coluna espiritual. E buscar em Deus, né, a restauração da família dela. Porque eles não estão em condição disso, de buscar. Então, ela precisa entender, a gente sabe que o homem, ele é o líder espiritual da casa, mas nesse caso, não. Nesse caso, a mulher, ela assume essa liderança espiritual e ela deve buscar no Senhor, né? E a mulher, quando ela é sábia, ela vai edificando a sua casa, ela vai proporcionando ali mudanças que vai influenciando todo o lar. A mulher, ela tem uma influência muito forte dentro da casa dela, dentro da família dela. E quando a mulher ela é cheia do Espírito Santo, essa família vai ser abençoada. Você pode ter certeza. Testemunho, né, pastora? A gente não pode deixar de acreditar, né? É bom a gente lembrar disso. A gente não pode deixar de ter a expectativa de que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Ainda que, principalmente no caso desse cenário, né, seja um cenário muito desfavorável, né? Onde ela está só, né? Só que a própria palavra de Deus nos dá esperança nesse sentido. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ele pode até dar uma passeadinha lá. Daqui a pouco volta, né? Ele não fica lá. Ele não vai encontrar espaço. Vai ter paz, Ele né? vai voltar para a casa de Deus. Eu já tive essa experiência na minha família. Né, da pessoa achar que dispensar Jesus da vida dele. Mas quem aprendeu o caminho não esquece jamais. Perfeito. Né, o caminho, ele já foi carimbado aqui dentro. Né? Então, ensina a criança no caminho que deve andar. E quantas mães, às vezes, desesperam, né? Quando os filhos vão para o mundo. Mas eles quebram a cara lá e voltam bonzinhos. E vão ser bons crentes aqui. Depois volta melhor, né? Que aí volta e fala, Nunca mais não sai. vale a pena. Não vale a pena ir para o mundo. Não vale a pena deixar Jesus. Né? Essa é a nossa maior esperança. Né? A gente fez a lição de casa bem feita. A gente ensinou a palavra de Deus. Descansa seu coração. A palavra está plantada. Perfeito. Né? E nós vamos colher frutos, sim. Amém. Né? Ó, nossa última pergunta diz assim, ó. Como lidar com as mulheres na igreja para que tenham mais disposição para participarem do Ministério Feminino, das programações para as mulheres? Eita, essa daqui é forte, né? Esse eu vou deixar a pastora Meire responder. Ô, Jesus, eu vou deixar a Bispa responder. Ela tem mais autoridade para responder. Olha aí, Ela é passou a bispa. bola, passou a bola. Porque, na verdade, nós somos exemplo em tudo. É verdade. Somos exemplo. Se o líder passa na frente, se a líder anima, motiva, fala, olha, eu vou vender o meu peixe do meu jeito.
Se eu falo assim, olha, irmãs, vamos participar do seminário? Olha, esse ano tá difícil, o Brasil tá numa crise. Olha, tá muito difícil. Você vai encontrar a gente para participar? Não. Mas, gente, vai ser o melhor seminário da sua vida. Isso aí. Olha, Passar vai animação, ser um né? divisor de águas. Então, esse estar na frente e o líder, uma coisa que ele jamais pode perder, em qualquer idade, em qualquer fase da vida dele, motivação. Eu tenho que estar motivada. Porque se eu estiver desanimada, eu não influencio ninguém. Eu não influencio. Eu falo, olha, mexer com cantina é difícil? É fácil. Quem falou? Quem falou que é fácil? Mas eu pego um problema e transformo em um desafio. Né? Quando eu reúno as irmãs da minha igreja para dar uma tarefa muito difícil, gente, eu tenho que usar toda a psicologia do mundo para mim primeiro motivar. Quando eu vejo que elas estão preparadas, motivadas, falar, agora tenho, porém, mais uma tarefinha para vocês. Aí pronto, elas já abraçaram a causa. Primeiro, então, incluir, né, bispa? Seria melhor, né? Incluir essas mulheres, né? Envolvê-las, e né? motivá-las. Para depois ela trabalhar, Sem né? motivação, ninguém vai. Não, é obrigada a ir no congresso. Não é obrigado, não. Quem falou que é obrigado? Quem falou que você é obrigado a ir no congresso? Quem falou que você é obrigado a ir no seminário? Você vai porque você quer crescer, porque você quer investir em você, porque você quer desenvolver. Eu não sou obrigada a nada. Né? Então, eu preciso andar essa segunda milha. Eu preciso motivá-las para que elas possam me gerar frutos. Né? Estar do meu lado. Perfeito. O mesmo é você ser o exemplo e a motivação. E também você proporcionar coisas do interesse, né? Às vezes também a gente está fazendo coisas que a pessoa não gera interesse, né? Legal, então, a gente buscar entender qual é o interesse, né? O que as pessoas estão querendo, o que elas estão querendo ouvir. Necessidade das mulheres, né? As maiores necessidades. Isso também é algo importante para a gente pensar, né? E hoje as pessoas são muito ligadas a nomenclaturas. A gente faz a mesma coisa com a nomenclatura diferente, parece que é uma coisa nova. Né? Tá lá o ciclo de oração, o ciclo das 2, das 3, que só vai 2, 3 meses, né? Mas vamos pro projeto Ore Mais, a igreja enche. Pronto. Mudou Tem que o ser nome, estratégico, né? mudou o nome, mas qual que é o objetivo? Mesmo, né? Orar mais, buscar a Deus com intensidade. E aí, o Ore Mais, as irmãs vão. No ciclo de oração, elas não querem ir. Então, assim, a gente tem que pôr algo novo. A gente tem que pensar. A gente tem que desenvolver estratégias de motivar o nosso povo. E isso está no líder. Como a senhora disse, é por isso que o líder precisa sempre estar outra coisa, motivado. uma coisa, né? que eu tenho muito, eu tenho humildade de ouvir opiniões. Ouvir. Perfeito. Tem uma ovelha que, olha, eu quero passar para a senhora algo que eu pensei, eu ouço. Se for bom, eu abraço a causa. Se não for, eu deixo para lá. Mas a gente tem que, o líder, não é assim, não, eu faço do meu jeito. Não, eu tenho que estar aberta às sugestões novas, a estratégias novas, usar essas mulheres mais novas. Eu tenho que injetar sangue novo. Né? E aí sim a coisa vai. Porque, às vezes, a gente vai fazendo ao longo dos anos. Quantos anos fazendo congressos, seminários, vai caindo numa rotina. De repente, eu pego essa rotina e dou ali, né, um tom diferente nela. O congresso é o mesmo, mas a motivação é outra. Né? A estratégia é outra. Então, isso é uma forma de motivar essas mulheres. E para a gente finalizar, né, que o nosso tempo já está acabando, eu queria que vocês deixassem uma frase ou uma lição para mulheres que têm convicção do seu ministério, né, que sabem que Deus chamou, mas às vezes estão um pouco desmotivadas, um pouco cansadas, pastora, desanimadas com alguma situação.
E aí eu queria que vocês deixassem alguma palavra de motivação para elas, de sabedoria. Pode ser? Sim. De repente você está desiludida, frustrada. Os sonhos foram para o ralo, né? E de repente tem que ter uma esperança dentro de você, um fiozinho de esperança. Você tem que apegar em alguma coisa que me gere esperança. Eu preciso o verbo esperar, mas não do verbo esperar, de sentar e deixar acontecer, mas do esperançar, como diz, né, o Cortella, né? O verbo esperar, mas não do esperar, do esperançar. Esperar com esperança. Aí sim, eu ponho um fiozinho de esperança ali, eu motivo. Gente, eu vou voltar a sonhar, eu vou voltar a viver, eu vou tirar meus projetos da gaveta. Olha, início do ano, vou comprar uma agenda nova, vou comprar um planner novo, vou comprar algo novo, vou comprar um livro novo, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou. Quando eu vejo, eu já peguei um outro ritmo. E às vezes muitas pessoas começam em janeiro, em fevereiro já acabou. Ânimo. Cadê? A overdose lá do 31 de dezembro, né? Precisa ter esse equilíbrio para manter o ano. Bom, eu quero deixar uma palavra aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Nós estivemos falando aqui sobre ministério. E ministério é algo muito precioso, no meu ponto de vista, né? É algo assim que eu amo. E eu sou muito grata a Deus, pastora Lorena, porque nós temos um apoio muito grande. O nosso ministério, o Ministério de Madureira, ele tem nos apoiado muito, né? Apoia muito o Ministério Feminino. Então, só aquelas mulheres mesmo que não querem exercer o seu ministério. Então, eu quero deixar um conselho para você. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista do seu propósito, né? Deus te chamou para alguma coisa. Deus, ele te fez para você ser a bênção para alguém aqui nessa terra, para você abençoar, para você levar algo de bom para as pessoas. E muitas vezes nós paramos por causa de coisas tão pequenas, por causa de outras pessoas que não nos decepcionam, né? Então, não deixe que essas coisas te parem no ministério. O ministério é algo bom, é algo precioso, e é algo, como a bispa disse aqui, é um presente que nós não merecíamos. Mas Deus, ele nos teve por fiel, né? E nos colocou no ministério. Então, valorize isso, né? Cada dia mais. Pastora, bispa, nós queremos agradecer a participação de vocês e essas Amém. preciosas palavras, conselhos, né? Eu sei que vai abençoar a vida de muitas mulheres. E você que está nos assistindo, nunca desacredite daquilo que o Senhor prometeu para você em secreto. Mesmo que o processo esteja difícil, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Esse foi o nosso primeiro FamaCast. Espero que vocês tenham gostado. Sigam, compartilhem, comentem, deixem sugestões para os nossos próximos episódios. E eu te vejo e te encontro no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.